Olá, você vai ver no Jornal de hoje assédio moral e sexual no trabalho, na entrevista especial para o Dia Internacional da Mulher. Maior poder para a gente acabar, ou minimizar a situação do assédio no Brasil ou no mundo é a denúncia. Usar os órgãos públicos e os meios que estão colocados para a denúncia. E a caminhada de conscientização sobre o feminicídio, organizada pela vereadora Lúcia da Saúde. É agora no Câmara Notícias. O 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Uma data que reacende a reflexão sobre quais são os caminhos que sociedade e poder público precisam trilhar para garantir qualidade de vida e os direitos das mulheres. E para este 8 de março, eu trago para o centro do debate um tema sensível e cada vez mais urgente para mulheres que estão ou irão entrar no mercado de trabalho: o assédio moral e sexual. Mas antes de conferir nossa entrevista especial, eu gostaria de agradecer à vereadora doutora Régia e a toda a sua equipe de gabinete, em especial Felipe Rariz, pelo apoio. Acompanhe agora. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E para essa data tão especial, eu convidei Mônica Veloso. Mônica é co-presidente do Comitê Mundial de Mulheres da Industrial Global Union, Sindicato Internacional de Trabalhadores da Indústria. Na categoria metalúrgicos há mais de 30 anos, ela também é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e da Confederação da categoria, além de secretária adjunta de Relações Internacionais da Força Sindical. Mônica, primeiro eu queria agradecer pela entrevista sobre um tema que infelizmente é cada vez mais atual e atinge cada vez mais também as mulheres, que é o assédio sexual e moral no trabalho. Mônica, eu vou começar a entrevista te pedindo que a gente comece caracterizando e definindo o que é o assédio moral e o assédio sexual. Bom, Fernanda, primeiro queria agradecer o convite. É muito bom a gente ter oportunidade de falar sobre esse assunto. De fato, é um assunto que remete muito à discussão, às vezes, de tabu, porque o assédio, apesar de ser um tema muito atual, ele não é novo, ele já é muito antigo, mas ele sofreu características e mutações, vamos dizer assim, ao longo do tempo. E a gente precisa entender que o assédio sexual ele tem uma característica voltada para uma pressão, um tipo de constrangimento em troca de favorecimentos. Então, o assédio ele acontece, no caso sexual, o assédio sexual ele tem uma característica de favorecimentos a partir de uma relação intimidadora, muitas das vezes não consentida, e ela pode acontecer uma única vez, e isso vai se caracterizar pela lei como assédio sexual. O assédio moral já tem uma outra conotação. O assédio moral ele tem uma relação também ligada ao fator trabalho, mas de degradação, humilhação constante, permanente, focada, tem uma lógica hierárquica. Às vezes essa hierarquia ela pode acontecer de forma vertical, pode acontecer de forma horizontal e pode acontecer de forma mista. Às vezes, normalmente são chefias, lamentavelmente, mas às vezes colegas também de trabalho acabam optando, seja pelo silêncio ou seja pela discussão ali daquele deslocamento daquela pessoa, aquele ambiente se torna assediador, como um todo. Tá? Então, essa é uma diferença entre os dois. O assédio sexual ele tem uma conotação exclusivamente de questão de favorecimento sexual. Tem essa característica. E o moral, não. O moral ele é permanente, ele
perdura, ele vai ocorrer. Não que o sexual também não, né, mas são características distintas. E, Mônica, claro que as mulheres não são vítimas, né, únicas vítimas desse tipo de crime, né? Mas teve uma pesquisa feita pelo coletivo Olga, que foi feita no ano passado sobre assédio sexual, sobre assédio sexual nos espaços públicos, né, que apontou que 99,6% das mulheres que participaram do movimento Chega de Fio-Fio já foram assediadas em espaços públicos, né? Agora, quando a pergunta foi em relação, por exemplo, ao ambiente de trabalho, 33% dessas entrevistadas já foram alvo de cantadas de um colega, cliente ou até de um superior, né? Quer dizer, de cada 3 que responderam essa pesquisa, uma já enfrentou esse tipo de situação. Como que as mulheres, Mônica, podem tentar se preservar desse tipo de assédio e, ao mesmo tempo, não se colocar em risco de perder o emprego? Aí começa a discussão dos tabus, que eu citava anteriormente. Existe uma situação, Fernanda, que é a questão da cultura, né? Nosso país, e isso também acontece em outros países, tanto os desenvolvidos quanto, né, particularmente os latino-americanos, isso é muito mais forte, a cultura de que a mulher é uma propriedade, né, e que ela ocupa espaços que naturalmente estariam mais à disposição dos homens, né? Então, às vezes fica normal você receber a cantada, né? Porque não existe nenhum tipo de punição, não existe nenhum tipo de condição ali que garanta um ambiente seguro, né? Então, no espaço de trabalho, as denúncias acabam, às vezes, demorando para acontecer ou nem acontecem justamente pela insegurança que essa trabalhadora ou este trabalhador sente em não ter uma estrutura de apoio, né? Então, a gente tem que começar dando um tratamento, primeiro, por campanhas internas, né? O espaço público, em 2014, a Action Aid, ela lançou uma campanha chamada Cidades Seguras para Mulheres e Meninas, né, que pensava o quê? A cidade segura no sentido das políticas públicas que precisam ter esse recorte de gênero, né, olhando o quê? Transporte público, iluminação, particularmente transporte público, é onde acontece mais, né? Mas como é que isso também se remete aos espaços privados, né? Os espaços privados precisa ter formação dos gestores, campanhas internas, né, de conscientização, de articulação entre aqueles que são as lideranças, né, de área, setoriais ou produtivas, no sentido de também reconhecer determinadas abordagens como inadequadas, né? Porque às vezes eu falo assim, chamar uma mulher, dizer que ela está bonita, não é uma cantada, né? Mas existem formas e formas de se dizer isso, né? Então, isso é muito sutil. Essa sutileza é por isso que dá essa condição de prolongamento, né? E aí, se você não tem nenhum instrumento em que essa pessoa pode chegar e dizer, olha, isso aqui está me incomodando, né? Eu não quero mais que você faça, né? E ainda assim, esse não significar nenhum tipo de ameaça para o ambiente de tranquilidade ou de qualidade de vida que ela precisa ter no local de trabalho, né? Então, isso passa por um processo de educação, né, no campo da política pública, passa, obviamente, também por uma construção de ambientes públicos seguros nesse sentido, e no privado, instrumentos que inibam ou coíbam ou façam promoção, né, de
respeito, de coletividade, né? E, em última instância, alguns que tenham comissão de ética ou algum tipo de pacto de conduta. Existem modelos e exemplos em relação a isso, né? Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, no caso do sexual, ele é passível de crime, né? Ele está no Código Penal. E o assédio moral, apesar de não ter legislação de punição nesse aspecto, dependendo do grau, né, e obviamente, da correlação documental disso, ele pode também gerar processos não só civis, não só trabalhistas, como civis também, dependendo do grau, né? Então, esse é um assunto que remete muito hoje a uma discussão muito forte, Fernanda, que a gente hoje chama, né, o grande estágio hoje do trabalho moderno é a depressão e o estresse, né? E um dos fatores que mais se assemelham, que chegam e se aproximam dessa condição, exatamente está no assédio, né? Seja pela produtividade, seja pela questão, então, aí das diferenças, né? O assédio moral ele acontece por uma questão feminina, raça, etnia, tem corte também em relação à opção sexual, religiosa, né? Mas as pessoas que estão mais fragilizadas nesse aspecto são as mulheres negras dentro do mercado de trabalho brasileiro hoje. Mônica, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão da gente saber identificar o que é um elogio, né? Então, e lógico, na verdade, identificar e separar o que é elogio e o que é assédio, né? Também isso é um caminho, não? Fazer sempre esse exercício de saber identificar até que ponto está sendo elogiada e até que ponto você está sendo assediada. Por isso que exatamente, Fernanda, por isso que o processo de educação ele é fundamental, né? E eu acho que ele passa aí, né, por opinião minha aqui, mas de muito debate aí que a gente costuma fazer, especialmente nesse período, mas faz parte da nossa luta, né, essa construção. O assédio moral ele é uma luta sindical que hoje já corresponde a algumas convenções coletivas, inclusive, que identificam esse tipo de questão como algo a ser tratado nas negociações coletivas, né, por espaços que são os SESMITs, né, que é os saúde e segurança no local de trabalho, né, e as campanhas que precisam promover dentro do espaço, né, daquele espaço ali, essa lógica que eu estava dizendo aqui, do respeito, da coletividade. E quando você dá este tratamento, essa camaradagem, vamos dizer assim, que a gente precisa ter enquanto um colega de trabalho, se distancia desse tipo de prática, né? Ou o assediador, né, ou a pessoa que tem culturalmente, lamentavelmente, esse tipo de postura, ele vai se inibir de construir isso num ambiente onde essa relação não está colocada, né? Então, quando essa relação não está colocada e ela é monitorada, ela é acompanhada pelo empregador, né, ou mesmo pelos setores ali da empresa, vai fazer com que essa pessoa, na verdade, ela se adeque ali àquela condição, né? E o ideal seria que a gente pudesse ter isso reproduzido em qualquer espaço, tanto público quanto privado, né? De você andar seguramente. Às vezes as pessoas até brincam. A Industrial Global Union, nós estamos numa campanha agora de não violência no local de trabalho, porque a OIT está fazendo essa discussão como uma convenção e uma recomendação. Pode sair este ano, na convenção internacional que acontece todos os anos em Genebra, uma convenção internacional sobre este tema, né? E, por esta razão, essa organização construiu um termo de compromisso, né, que rege ali alguns compromissos internos dos sindicatos debaterem, mas também aplicarem isso nas suas negociações, nas convenções coletivas, mas também de forma interna. Porque o assédio ele é uma relação de poder,
né, em detrimento do outro. E isso acontece em qualquer circunstância. Às vezes a gente acha que, no espaço onde você defende os direitos das pessoas, isso não vai acontecer. Mas engana-se, porque pode acontecer também, né, porque tem a relação de poder colocada. Então, a relação de poder, às vezes, determina como esse assediador ou assediadora vai tratar, né, o seu colega, a sua colega. Então, construir instrumentos para coibir, mas mais do que coibir, é fazer a ruptura da cultura do assédio, que, lamentavelmente, está colocada no Brasil. E depois do intervalo no Câmara Notícias, a segunda parte da entrevista especial sobre assédio moral e sexual no trabalho, para o Dia Internacional da Mulher. Maior poder para a gente acabar, né, ou minimizar a situação do assédio no Brasil ou no mundo é a denúncia. Né? Usar os órgãos públicos e os meios que estão colocados para a denúncia. E a caminhada sobre feminicídio, organizada pela vereadora Lúcia da Saúde. É só um instante, não saia daí. É triste olhar o mar e não poder surfar. Sentir o vento no rosto, a maresia, a areia. Ficar tão perto. Sentir a água chamando. O surf sempre foi a vida do Luiz. E para ele é muito difícil quando o mar tá completamente sem onda. Quando você ajuda a ACD, o problema do Luiz é igual ao seu. Sua doação permite que milhares de pessoas sejam atendidas em um dos maiores centros de ortopedia e reabilitação da América Latina. Não deixe de doar. Bem, bora remar então, né? ACD. Vida é movimento. Estamos de volta agora com a segunda parte da entrevista com a vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Mônica Veloso, com o tema assédio moral e sexual no trabalho. A gente, quando pensa no assédio sexual, ele talvez seja mais simples da gente identificar, porque geralmente pode acontecer uma questão de uma cantada, um toque ou um abraço desrespeitoso, né? Mas eu acredito que também o desafio do assédio moral seja justamente a gente identificar o que é o assédio moral. Às vezes pode estar escondido numa piada, aparentemente inocente, né? Qual você acredita que... Bom, você já repetiu, né, a saída da cultura e tudo mais. Que outras saídas que a mulher pode buscar, os homens também, mas o que a mulher pode buscar para se livrar, principalmente do moral? E eu queria também fechar a entrevista, aí você pode emendar as duas respostas, em relação ao meio sindical, né? Você tem aí uma história de 30 anos no meio sindical, é mulher também, né? Então eu queria que você falasse também sobre a sua vivência dentro desse meio, que eu imagino que talvez seja até muito machista. Bom, quando a gente está falando desse tipo de identificação, é importante que as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, construam um processo de proteção também próprio. E aí as dicas são, né, primeiro, conversar com uma pessoa em que você possa contar o que está acontecendo, né? Nunca ficar sozinha ou sozinho próximo a esse tipo de assediador. Documentar. Se vem uma informação no WhatsApp, né, uma mensagem de WhatsApp, enfim, né, esse tipo de condição, tudo aquilo que puder compartilhar com a família, inicialmente, com um colega de trabalho que está testemunhando aquela condição ali, é importante, do ponto de vista documental, para que, no momento em que ela toma a decisão de fazer a denúncia. Né? Porque o maior poder para a gente acabar,
né, ou minimizar a situação do assédio no Brasil ou no mundo é a denúncia. Né? Usar os órgãos públicos e os meios que estão colocados para a denúncia. Seja o seu sindicato, né, profissional, que tem que estar ali à sua disposição para esse tipo de ação, o Ministério Público, ouvidoria, né, os serviços, como eu disse, muitas empresas hoje, particularmente as multinacionais hoje, já provêm de mecanismos internos de comissões de pacto de conduta, né, ou representantes ali que atuam nessa relação de trabalho. Então, acho que essa é uma das questões. É importante dizer que o assédio moral ele tem uma característica de diminuir a pessoa do ponto de vista profissional, né? É diferente do sexual, né? O assediado moralmente ele vai sofrer condições ali de humilhação, ele vai normalmente ele é separado do grupo, as pessoas vão duvidar da sua competência, porque o assediador vai colocar em dúvida a competência dessa pessoa. Isso está voltado para um objetivo de tirar aquela pessoa do caminho, né? Ou que ela desista do emprego e esse tipo de coisa. Então, essa é uma diferença grande. Então, tudo aquilo que se documenta a partir disso também é importante. Quem sofre assédio moral, claro que o sexual também, mas o assédio moral ele vai criando condições de uma situação de doença do trabalho, como eu já falei aqui, né? E a depressão hoje ela é uma característica da doença do trabalho, né? E ela pode, inclusive, ganhar conotação de doença do trabalho e ter responsabilidade civil, criminal e, inclusive, econômica, não só com o assediador, mas com, no caso ali, a empresa, ou mesmo aquele que é o terceiro. Às vezes, isso não acontece com a empresa, né, mas acontece com aqueles que atuam ali dentro daquele espaço. Então, é importante que as pessoas, as mulheres, os homens, a gente entenda que nós precisamos trabalhar, né, por uma condição de trabalho decente, né, de uma qualidade de vida onde a sociedade construa o respeito mútuo como fator principal da condição humana. E eu acho que isso deve ser com práticas, né, muito claras de políticas, tanto da empresa, né, que ao ingressar, né, ao contratar uma pessoa, tem que deixar essas políticas muito claras, né, qual é o papel que essa pessoa está assumindo, né? Então, quem é assediado moralmente, às vezes é tirado da função, aquela coisinha, né, de te colocar para fazer aquilo que não está na sua, não está ali combinado dentro, né, da sua contratação, muitas vezes numa condição de diminuir o que é a sua capacidade profissional. Então, essas coisas é onde está a sutileza, né? Mas, apesar de sutil, ela pode ser documentada, né, se essas pessoas buscarem a informação. Existem muitos espaços sindical, organizações não governamentais, institucionais, do Ministério do Trabalho, da OIT, Fundo Brasil para Mulheres, ONU Mulheres, enfim. Existe uma série de instrumentos públicos que você procura em páginas, você vai ter ali uma relação não só de locais onde que você possa buscar, mas de informações de como você se proteger, né? Como você identificar o seu assediador e você se instrumentalizar e se empoderar para não permitir que isso aconteça. Mônica, agora finalizando a entrevista, eu queria que você falasse sobre a tua vivência aí no meio sindical, né? Contar um pouco da tua experiência em relação a, enfim, situações de assédio. Bom, eu cheguei bastante jovem, né, no setor, como operária, né, daqui mesmo, da cidade. E, bom, o setor metalúrgico ele tem mesmo uma característica
fortemente masculina, né? É uma categoria em que 22% são mulheres, né? Então não é um setor onde existe um número muito grande de mulheres. Embora setores onde as mulheres são maioria, também não muda muita coisa. Mas é claro que ambientes onde os homens predominam, esse espaço ele tem uma relação mais complexa, né? E, como eu disse, eu ingressei no mundo sindical por entender que tinha que buscar não só lutar pelos meus direitos, mas pelo direito da coletividade. E eu me identifiquei com a luta do sindicato, né, que realizava isso aqui na cidade, aqui na região. Eu acho que eu posso dizer que não é por sorte, né, mas eu encontrei um grupo em que a gente procurou construir uma vivência com princípios muito claros, né? Eu sou metalúrgica, mas eu agora sou viúva, mas fui casada, eu sou mãe, hoje eu sou avó, e eu procuro me colocar no mundo, né? Eu venho de uma família muito matriarcal, onde as mulheres são muito empoderadas, né? Não que os homens que a gente ama muito, né? Os pais, os irmãos e tudo mais, são gente também muito boa, mas da nossa família é de mulheres muito empoderadas e eu tive a felicidade de construir isso na minha identidade. É fácil? Não, não é fácil. Você ouve o que você não quer? Sim. Né? Você não consegue evitar em alguns momentos, né? Mas o fato de não evitar não significa que você também não possa colocar as coisas nos seus devidos, né, distanciamentos. Então, eu consegui construir esses instrumentos para distanciar esse tipo de postura comigo. Né? Eu acho que a gente tem que criar ambientes de respeito, de camaradagem. Né? Não me masculinizei, porque às vezes as pessoas pensam, né, está no setor metalúrgico, então, né, bota aí uma botina. E eu, no local de trabalho, obviamente, a gente tem que estar, né, com os EPIs e com o uniforme. Mas, fora dele, eu gosto do meu salto, eu gosto do meu batom, né, eu uso meu decote, e isso não me coloca em nenhuma condição diferente, né, do ponto de vista da igualdade do espaço que eu disputo. Né. Então, o sindicato ele é um espaço para defender os direitos dos trabalhadores, mas também é um espaço de compartilhamento de poder. Né, como é numa associação, como é num partido político, como é os meios de organização de uma sociedade. Então, a gente não é aquela história de tem a cantada e você finge que não escuta. Acho que quando eu cheguei até não estava tão instrumentalizada e sofri alguns constrangimentos, mas na medida em que você vai, né, amadurecendo, é perfeitamente possível você dizer para o colega de que, olha, né, contenha-se no seu espaço, porque a gente, né, não tem essa relação colocada. O sindicato, alguns anos atrás, para fechar, Fernanda, nós tivemos uma ação muito importante de uma companheira metalúrgica que sofreu um assédio no seu local de trabalho. Né, o gerente, numa conversa com ela, lambeu a mão dela e o braço dela, a constrangeu para que ela não contasse para ninguém. Aquilo foi criando uma situação para aquela garota. E o desfecho disso foi uma greve. E eu não me esqueço disso, eu sempre levo isso para os debates, para os seminários que eu vou, esse exemplo. Né? Esses companheiros, era uma empresa que está fechada, que já não existe mais, mas a Brasinox, ela entrou em greve em solidariedade àquela companheira que fez a denúncia e teve os amigos, os companheiros homens, junto com elas ali. E defenderam ela, virou manchete de jornal. Ele quis depois processar, né, fazer um monte de coisa, mas foi uma luta vitoriosa, tanto para aquela companheira quanto para os trabalhadores, que entenderam que não é porque a gente nós somos diferentes na condição de gênero, das relações, mas nós somos iguais
naquilo que nós construímos enquanto sociedade, né? Então, quando você consegue trazer ou colocar essa mensagem no seu espaço, eu consegui conquistar isso com aqueles que eu convivo hoje, né? Mas é uma experiência diária, né? E eu acho que isso também aconteceu na Brasinox, e o melhor exemplo, eu acho que foi esse para nós. Tá certo, Mônica. Muito obrigada pela entrevista. Eu que queria agradecer, Fernanda, à TV Câmara, né, ao jornal. Eu espero que a mensagem do 8 de março, como para todos os dias do ano, seja da gente construir uma sociedade com igualdade de oportunidades, com justiça social e, particularmente, construída de forma igualitária, né? Homens e mulheres têm responsabilidades sociais, econômicas, produtivas, políticas, morais e éticas para a gente, né, fazer com que a gente possa avançar num espaço onde assédio sexual, moral, violência, daquilo tudo que a gente está vendo hoje nos jornais, né, deixem de existir e a gente construa um futuro de paz, né, que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje, de paz, de respeito e de solidariedade. E no sábado, dia 9, o calçadão da Antônia Gu terá uma caminhada de conscientização sobre o feminicídio. Organizada pela vereadora Lúcia da Saúde, a caminhada marca um dos primeiros atos do Fórum em Defesa dos Direitos da Mulher, que deve acontecer em maio e que começou a ser articulado com vereadores de Osasco e região no início de fevereiro. A concentração começa às 9 da manhã em frente à loja Marabras. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, TV Câmara Osasco SP. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!